A paz do Senhor Jesus, igreja, como estão meus irmãos? Tá todo mundo bem? Na santa e poderosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Aleluia, glória a Deus. Cá estou eu, igreja do Senhor. Vim mais uma vez, né, estar trazendo a mensagem do nosso Deus. E a mensagem de hoje, creio que é uma mensagem muito conhecida, aleluia, glória a Deus, por todos. Aleluia, glória a Deus, que é a mensagem que fala do nascimento do nosso Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 1, do versículos 18 até o versículo 25. Aleluia, glória a Deus. Que fala bem assim, igreja, o versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. O 19 fala bem assim, ó. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria inflamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Versículo 21, igreja, que fala bem assim, ó. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O 22, que fala bem assim, igreja, olha. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido é Deus conosco. O 24, que fala bem assim, ó. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenará, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e lhe pôs o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Na igreja, uma palavra, né? Muito conhecida, aleluia, glória a Deus, que vai nos falar do nascimento do nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador, né? Só que antes do anjo aparecer, né, para José, ele apareceu para Maria. Aleluia, glória a Deus. O anjo do Senhor, o anjo Gabriel, foi enviado a Maria para dar a ela a notícia, né? Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor vai nos relatar. Essa passagem, igreja do Senhor, se encontra no livro de Lucas. No livro de Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 até o 32. Quem quiser ir lá, né? Folhear, ler um pouquinho, né? E vai nos falar que o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, apareceu a Maria. Aleluia, glória a Deus. E saudou ela, né? Agraciada, o Senhor é contigo. Aleluia, glória a Deus. E no momento, Maria não entendeu aquela saudação, né? E a Bíblia vai nos falar que ela temeu. E o anjo do Senhor falou para ela não temer, para ela não ter medo, que ele era um anjo do Senhor que foi enviado até ela para falar para ela, né? Que o Senhor achou graça nela, escolheu ela entre as virgens, né? Da cidade de Nazaré. Ela foi escolhida para gerar, né, o Filho do nosso Deus, o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, que ele ia trazer Jesus, nosso Salvador, ao mundo. Aleluia, glória a Deus. E o anjo fez a promessa, falou a ela, aleluia, glória a Deus. Só que o Senhor, quando ele nos faz a promessa, igreja do Senhor, ele não fala para nós o que nós vamos passar no meio do caminho. Aleluia, glória a Deus. O Senhor fez a promessa a ela, mas não falou para ela das lutas que ela ia ter que enfrentar. Aleluia, glória a Deus. E a primeira luta que ela enfrentou foi, ela era desposada, ela era noiva de José. Aleluia, glória a Deus. E quando José, ele soube, né, que ela estava grávida, aleluia, glória a Deus.
Com certeza, no momento, ele não acreditou muito no que ela falou, né? E Abreu vem nos falar aqui que ele deixou ela secretamente, sem que ninguém ficasse sabendo. Porque naquele tempo, uma mulher, quando era pega no adultério, era apedrejada, aleluia, glória a Deus. E se soubessem disso, que ela estava grávida, né, que não era dele, ia chamar ela de adúltera, ia dizer que ela tinha adulterado. E com certeza, ela seria apedrejada naquele tempo na igreja do Senhor. A primeira luta, a primeira dificuldade foi essa, aleluia, glória a Deus. Ela foi deixada pelo noivo dela, aleluia, glória a Deus. Com certeza ela deve ter passado na cabeça de Maria, né? Meu Deus, e agora? José me deixou, como é que eu vou ter essa criança? Aleluia, glória a Deus. Com certeza bateu o medo nela, né? Mas o nosso Deus, aleluia, glória a Deus, ele não deixa ninguém confundido, né? Aleluia, glória a Deus. Então, o nosso Deus, ele enviou o anjo dela agora para José, para falar com José. Aleluia, glória a Deus. E falar a José que ele podia receber Maria como mulher dele. Aleluia, glória a Deus. Porque o que nela estava sendo gerado era do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. E falou, né? O versículo 21. E ela dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o povo do pecado. Aleluia, glória a Deus. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse a profecia, né? Uma profecia que eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Aleluia, glória a Deus. Então, isso aconteceu, né? Porque Maria ainda não tinha tido contato com José, ela ainda era virgem, e era necessário que o nosso Salvador, ele viesse de uma virgem. Aleluia, glória a Deus. Então Maria, ela foi escolhida pelo nosso Deus para trazer o nosso Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E ela passou, né? Eles passaram, né? Pelas lutas, aleluia, glória a Deus, porque não foi fácil, porque quando Deus ele nos faz a promessa, igreja do Senhor, ele não fala para a gente o que nós vamos ter que passar, enfrentar no meio da trajetória, no meio do caminho, não. Porque nosso Deus, ele nos conhece. Aleluia, glória a Deus. Ele sabe. Se ele falar tudo, fazer a promessa a nós e falar tudo que nós vamos ter que passar no meio do caminho, aleluia, glória a Deus, para aquela promessa acontecer, ele sabe que muitas das nós não ia querer. Nós ia querer, né, desistir, Senhor, não quero não, Pai. Pai, eu vou ter que passar por isso tudo. Senhor, quero não, escolha outra pessoa. Como Deus, nosso Pai, ele nos conhece, ele não fala. Ele não fala pra gente o que nós vamos ter que enfrentar no meio do caminho, aleluia, glória a Deus. Ele nos faz a promessa, né, que ele fez, a promessa para Maria, né, que ele ia trazer o Salvador. Mas não disse para Maria tudo que ele ia ter que passar, os levantes, perseguições, que eles iam ter que viver fugindo de uma cidade para outra, para tentar proteger Jesus, né? E proteger a vida deles dois também, que estavam correndo risco de vida os dois também, não é verdade, igreja do Senhor? E nem a palavra de Deus nos fala, né? Aleluia, glória a Deus. Que os magos, aleluia, glória a Deus, foi até o rei Herodes, né? Aleluia, glória a Deus. Perguntar, aleluia, glória, onde é que estava? Onde era que ia nascer, né? O rei dos judeus, porque eles tinham visto a estrela do Oriente e eles foram adorá-lo. Aleluia, glória a Deus. Os magos, né, foi até o rei Herodes perguntar ao rei Herodes, né, onde estava o rei que ia vir, né, surgir entre os judeus. Aleluia, glória a Deus. E o rei Herodes não sabia e perguntou aos magos, né, e os magos disseram que foi a estrela que guiou eles. Então, o rei Herodes, ele se perturbou, né? No seu coração, gente, vai vir outro rei, vai tomar meu lugar. Não aceitou. Então, o que ele fez? Ele mandou os magos irem na frente, aleluia, glória a Deus, atrás, né, dessa criança que estava para nascer. E quando os magos achassem, era para os magos avisar o rei, que o rei falou que ia para adorar, né, levar presente, só que era tudo mentira. Aleluia, glória a Deus, porque ele queria, né, o rei já usado pelo inimigo, né, pelo adversário de nossas almas,
já queria tirar a vida do nosso Salvador, aleluia, glória a Deus, usado pelo inimigo, né? Porque o inimigo, o Satanás, o diabo, ele não quer, aleluia, glória a Deus, que as promessas de Deus venham se cumprir nas nossas vidas, aleluia, glória a Deus. Então o rei Herodes estava sendo usado pelo próprio diabo, né? Pelo próprio Satanás, que ele queria ceifar a vida de Jesus, aleluia, glória do nosso Salvador, para que nenhum de nós pudéssemos ter a chance que nós temos hoje de podermos ser salvos, aleluia, glória a Deus. Claro, se nós viemos obedecer ao nosso Deus, né? Ter uma vida de santificação, de temor, de obediência ao nosso Deus, para que nós podemos ser salvos, aleluia, glória a Deus. Então, Igreja do Senhor, a Bíblia vem nos falar que os magos, eles foram, né, sendo guiados, né, pela essa estrela, aleluia, glória a Deus. E eles acharam, aleluia, glória a Deus, o bebê Jesus foi achado pelos magos. E ali eles adoraram, aleluia, glória a Deus, levaram um presente, né, dádivas, né, e ofereceram ao bebê, aos pais do bebê Jesus, né, aleluia, glória a Deus. E em sonho, mais uma vez, Igreja do Senhor, em sonho, o nosso Deus, né, mandou o anjo e falou com os magos que não era para os magos voltar pelo mesmo caminho, que não era para eles avisar ao rei Herodes. Aleluia, glória a Deus. E assim os magos obedeceu, não avisou ao rei Herodes e voltou por outro caminho e foram para a casa deles. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia também vem nos falar, vem nos relatar que o rei Herodes mandou, né, os servos deles, né, aleluia, glória a Deus, ir atrás, procurar. E falou que toda criança que eles achassem de 2 anos para baixo, era para eles tirar a vida, aleluia, glória a Deus, porque ele não sabia qual era a criança certa, qual era o bebê certo, aleluia, glória a Deus. Então ele mandou para tirar a vida de todos os bebês de 2 anos para baixo. E a Bíblia vem nos falar que foi o que aconteceu, aleluia, glória a Deus. Muitos bebezinhos, Igreja do Senhor, foram mortos naquele tempo, aleluia, glória a Deus. Só que o nosso Deus, Igreja do Senhor, ele é tão bom, Igreja, tão maravilhoso, que ele sempre avisava para os pais de Jesus, para Maria e para José. Aleluia, glória a Deus. Sempre em sonho, falando sempre em sonho. Aleluia, glória a Deus, mandando eles fugir para outro lugar. Aleluia, glória a Deus. Nosso Deus, ele sempre fala conosco, Igreja do Senhor. Basta cada dia nós estar atentos para entender o que nosso Deus está falando conosco. Porque Deus, ele fala com cada um de nós. Ele fala em sonhos. Ele fala usando os servos dele, aleluia, glória a Deus. Ele fala no louvor, aleluia, glória a Deus. Ele fala até dentro da palavra dele, aleluia, glória a Deus. Há várias formas do nosso Deus, ele falar com cada um de nós, aleluia, glória a Deus. Então, na Igreja do Senhor, muitos bebezinhos foram mortos naquele tempo, aleluia, glória a Deus. Eu, como mãe de Deus, que eu já falei aqui, eu fico imaginando na Igreja do Senhor a dor que aquelas mães não sentiram, Igreja do Senhor, tendo perdido seus bebezinho, Igreja do Senhor, inocentes, vidas inocentes. Aleluia, glória a Deus, foram cefadas, foram tiradas, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, mas Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Foi necessário na Igreja do Senhor passar a perseguição, aleluia, glória, porque foi muita perseguição que Maria e José enfrentaram para proteger Jesus, até Jesus ele crescer, aleluia, glória a Deus, e até o rei Herodes ser morto para que eles pudessem, né, ter um pouco de sossego, um pouco mais de paz, aleluia, glória a Deus, ele poder voltar, né, para a cidade deles, aleluia, glória a Deus. Mas até o rei Herodes, ele ser morto, aleluia, glória a Deus, eles andaram só correndo, só fugindo, para tentar proteger o milagre, tentar proteger o nosso Salvador, aleluia, glória a Deus. Não é diferente, aleluia, glória a Deus, na nossa vida no dia de hoje, Igreja do Senhor. O nosso Deus, né, ele nos faz as promessas, aleluia, glória a Deus, e o inimigo se levanta de todas as formas para tentar nos parar, para tentar nos paralisar,
para que a promessa de Deus não venha acontecer, aleluia, glória a Deus, na nossa vida, aleluia, glória, mas nós temos que entender, igreja do Senhor, colocar nossa confiança em Deus, porque se Deus ele nos fez a promessa, nós vamos passar por luta? Vamos passar por provas? Vamos, mas vamos passar, igreja do Senhor, com o nosso Deus do nosso lado, ao todo tempo nos guiando, nos conduzindo, porque não foi diferente com Maria e José. Eles passaram pela perseguição, aleluia, glória a Deus. Mas o tempo todo, igreja do Senhor, o tempo todo, nosso Deus estava conduzindo eles. O tempo todo, nosso Deus falava com eles em sonho, aleluia, glória a Deus, dava a instrução, dava a estratégia para eles pudessem agir da melhor maneira. Aleluia, glória a Deus, sendo guiado, né, pelo nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes nós vamos passar sim. Aleluia, glória a Deus, pelo caminho, né, das lutas, da dificuldade, das perseguições. Muita gente vai se perseguir a gente mesmo. Vai nos caluniar, aleluia, glória, por causa da promessa, igreja do Senhor. Porque se há uma promessa na nossa vida, vocês acham, igreja do Senhor, que o inimigo, Satanás, ele vai ficar quieto, igreja do Senhor? Não, igreja, ele não vai ficar quieto. A todo tempo ele vai se levantar para tentar nos paralisar mesmo, para que a promessa do Senhor não venha se cumprir, para que nós mesmo venhamos até desistir da promessa que o nosso Deus ele faz para nós. Aleluia, glória a Deus. Porque até a promessa de Deus se cumprir nas nossas vidas, muitas coisas vão acontecer, igreja do Senhor, mas nosso Deus vai estar sempre cuidando de cada um de nós. Isso deve ser a nossa consolação, não é verdade, igreja do Senhor? Que o tempo todo nosso Deus vai estar cuidando de nós, vai estar nos guiando. Aleluia, glória, porque da mesma forma que ele guiou Maria e José, aleluia, glória a Deus, até Jesus crescer, Jesus poder, né, pregar o evangelho, fazer a obra do nosso Pai, aleluia, glória a Deus. O nosso Deus o tempo todo está ali, conduzindo Maria, conduzindo José, aleluia, glória, até mesmo como criar, né, Jesus. Porque, pare para pensar comigo um pouquinho, igreja do Senhor, como o nosso Deus é perfeito, como o nosso Deus ele é maravilhoso, igreja do Senhor, como ele pensa em cada detalhe, aleluia, glória a Deus. Pensando agora aqui comigo, igreja do Senhor, lá na cidade de Nazaré, tinha várias virgens na cidade de Nazaré. Por que será que só Maria foi escolhida, igreja do Senhor, por nosso Deus? Porque o nosso Deus, ele sabia que Maria era temente a ele, aleluia, glória a Deus, que Maria ia conduzir Jesus no caminho certo, que ele ia estar dentro de uma família, que Maria e José ia conduzir ele no caminho certo, ele ia ter as instruções, aleluia, glória a Deus, ele ia ter ali a palavra de Deus, ia ser criado dentro da palavra de Deus, nos ensinamentos da Bíblia, aleluia, glória a Deus, para que ele também pudesse aprender de pequenininho, aleluia, glória a Deus. Porque a palavra de Deus também fala, né? Ensina a criança o caminho que se deve andar, para quando crescer, não vir se desviar da palavra do Senhor, dos caminhos do Senhor, né? Isso também serve para nós. Igreja, como é que nós estamos conduzindo nossos filhos no dia de hoje, igreja? Será que nós estamos realmente conduzindo os nossos filhos no caminho do Senhor, igreja do Senhor? Um despertamento, igreja, agora para muitas irmãs. Irmã, vocês têm conduzido os filhos de vocês nos caminhos do Senhor? Vocês têm levado os filhos de vocês, minhas irmãs, para a igreja do Senhor? Quando vocês vão para a igreja cultuar o nosso Deus, vocês levam os filhos de vocês, minhas irmãs? Uma observação aí, se não leva, minhas irmãs, procure estar levando. Eu sei que não é fácil. Eu sei, minhas irmãs, que não é fácil. Tá andando com criança. Criança é muito agitada, não fica quieta, não para, aleluia, glória a Deus. Mas é necessário, igreja do Senhor, minhas irmãs, nós conduzir os nossos filhos também, da mesma forma que nós queremos ser salvas, queremos chegar ao céu, nós também temos que conduzir os nossos filhos, levar os nossos filhos também,
porque isso também é um ensinamento, né? Uma ordenança que Deus também nos dá. Principalmente para nós mulheres que cuidamos dos nossos filhos. Aleluia, glória a Deus. Para que naquele grande dia o nosso Deus não venha cobrar de nós. Aleluia, glória a Deus. Minhas irmãs, mas minhas irmãs podem dizer, minha irmã, mas ele pode crescer e não ficar. Sim, minha irmã, ele pode crescer e não permanecer nos caminhos do Senhor. Mas a irmã, Deus não vai cobrar da minha irmã, porque Deus ele vai estar vendo que minha irmã levava, minha irmã ensinava. Se ele cresceu e se desviou, não quis ficar nos caminhos do Senhor, vai ser com ele Deus. Minha irmã vai estar livre. Vai estar livre dessa culpa. Deus não vai cobrar da irmã. Deus, ele não vai requerer da irmã, não. Aleluia, glória a Deus. Porque para nós, também na Igreja do Senhor, nós que estamos na frente, né? Guiar o povo, as ovelhas, primeiro nós temos que cuidar da nossa casa. Como é que está a nossa casa? Para nós também poder estar cuidando da casa do Senhor. Não é verdade, Igreja do Senhor? Primeiro nossa casa tem que estar em ordem, não é verdade, Igreja do Senhor? Mas, minhas irmãs, Deus sabe de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Somente confie em Deus e continue orando pelo filho de vocês. Aleluia, glória a Deus. Porque o mundo, Igreja do Senhor, que nem a Bíblia fala, né, minhas irmãs? O mundo jaz do maligno. O maligno está o tempo todo aí, ó, lançando seta, dado inflamado, aleluia, glória a Deus, contra a vida dos nossos filhos, minhas irmãs. Que nós vamos orar mais pela vida dos nossos filhos, aleluia, glória a Deus, para que o nosso Deus venha dar a cada um deles uma cobertura espiritual, para que o nosso Deus venha proteger eles, Igreja do Céu, porque os nossos filhos, querendo ou não, tá o tempo todo ali para ser alvo do inimigo de Satanás. Aleluia, glória a Deus. Que nós devemos estar cercando os nossos filhos com oração, blindando ele com oração. Aleluia, glória a Deus. Voltando, né, para a palavra do nosso Deus. Então, o tempo todo, o nosso Deus está ali guiando eles, conduzindo eles. Até quando Jesus, ele cresceu. Aleluia, glória a Deus. E ele começou, né, a fazer a obra do nosso Deus. Aleluia, glória, porque Deus, Igreja do Senhor, Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como fazer. Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar do nosso Deus, mas o trabalhar do nosso Deus não é para nós entender mesmo, não. É só para nós viver, não é para nós entender. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. E Deus, ele só faz o que é melhor, o que é bom, porque a palavra de Deus fala, né? Que a vontade do nosso Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o nosso Deus, ele só quer o melhor para cada um de nós. Ele só quer o nosso bem. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas, Igreja do Senhor. Deus viu amanhã. Deus vê o que a gente não vê. Deus escuta o que a gente não escuta. Aleluia, glória a Deus. Mas basta que cada dia, Igreja do Senhor, nós vamos confiar mais. Igreja, nós precisamos, Igreja do Senhor, a cada dia, sabe, minhas irmãs? Confiar mais no Deus que nós servimos. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus é bom, aleluia, glória a Deus. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. E Ele está o tempo todo, Igreja do Senhor, cuidando de cada um de nós. A palavra de Deus fala, né? Que o nosso Deus, Ele não dorme, Igreja do Senhor. Ele está 24 horas ali, olhando por nós, cuidando de nós. Porque a palavra de Deus fala, né? Que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, aleluia, glória a Deus. Em toda hora ele está o tempo todo ali olhando a gente, olhando os certos e olhando os errados. Ele está vendo tudo que a gente está fazendo, aleluia, glória a Deus. Que nós também, Igreja do Senhor, devemos vigiar mais o que é que nós estamos fazendo diante do nosso Deus. Aleluia, glória. O que nós estamos fazendo, minha Igreja do Senhor? Como é que anda a nossa vida diante de Deus? O que é que em nós devemos ainda melhorar? Aleluia, glória a Deus. Nós ainda devemos melhorar diante de Deus. Não é verdade, Igreja do Senhor? Eu sei que não há ninguém bom, não há ninguém bom. Aleluia, glória a Deus. Porque a Bíblia fala, né, que o único bom é Deus. O único bom é Deus. Porque nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos a cada dia, né, tentando, né, aleluia, glória a Deus, ficar do jeito, da maneira que o nosso Deus,
Ele quer que cada um de nós venha ficar, não é verdade, igreja do Senhor? Mas que a cada dia nós vamos confiar mais no nosso Deus. Não é verdade? Porque Ele cuida de cada um de nós. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Eu não sei, igreja do Senhor, o que é que meus irmãos estão passando no dia de hoje, o que é que está acontecendo, quais são as lutas, as perseguições, as tribulações. Aleluia, glória a Deus. Mas que meus irmãos venham continuar firmes nos caminhos de Deus, perseverando, confiando, crendo que o melhor na tua vida, meus irmãos, e na minha vida, Deus, Ele vai fazer. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus fala, né? Vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós precisamos, igreja do Senhor, a cada dia ir até o nosso Deus, ir até o nosso Jesus, não é verdade? E contar tudo para Ele o que está acontecendo, aleluia, glória a Deus, para que Ele possa também nos aliviar do fardo pesado, aleluia, glória a Deus, das lutas, das tribulações, das angústias da vida, aleluia, glória, porque o dia mal, igreja do Senhor, infelizmente chega para todos, chega para o justo, mas também como chega para os, aleluia, glória, como chega para os ímpios, também chega para os justos, os dias maus, não é verdade? Mas que quando vem chegar a igreja do Senhor, o dia mau, que nós vamos estar alicerçados no nosso Deus, confiando nele, acreditando, aleluia, glória a Deus, que ele está o tempo todo cuidando de cada um de nós. E ele sabe o que ele faz. Ele sabe o que ele faz na nossa vida, igreja do Senhor. Que nós vamos só confiar, né? Acreditar mais em Deus, que o que é melhor na nossa vida, Ele vai fazer e Ele já está fazendo. E que nós, igreja do Senhor, não vamos desistir nunca, 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 nunca do nosso Deus. Igreja, pode o mundo todo nos deixar, nos abandonar. Aleluia, glória a Deus. Mas o importante é o nosso Deus estar sempre conosco, sempre segurando as nossas mãos, nos fortalecendo. Aleluia, glória a Deus. Isso é o que importa, igreja do Senhor. Que nós, igreja do Senhor, vamos continuar mantendo, aleluia, glória, do nosso foco somente em Jesus Cristo, somente em Jesus, porque não foi à toa a igreja do Senhor que o nosso Deus mandou seu único filho, aleluia, glória a Deus, mandou Jesus Cristo aqui. Jesus passou por tantas coisas, igreja do Senhor, por tanta coisa, por amor de mim, por amor da igreja, aleluia, glória, não foi em vão, igreja do Senhor, que ele foi morto, igreja do Senhor, foi apregoado numa cruz, igreja do Senhor, ele apanhou por mim e por você, igreja do Senhor, ele foi cuspido na sua face, por mim e por você, ele foi injuriado, por causa de mim e por causa da igreja, não vamos deixar que tenha sido em vão não, igreja do Senhor, o sacrifício que Jesus fez, a dor que ele sentiu, igreja do Senhor, para que nós hoje pudéssemos, né, viver, aleluia, glória a Deus, e ter a chance de sermos salvos naquele grande dia, aleluia, glória a Deus. Porque o nosso Deus, ele só requer a cada dia de cada um de nós arrependimento sincero, genuíno e verdadeiro. Aleluia, glória a Deus, que nós vamos continuar nos caminhos do Senhor, obedecendo ao nosso Deus, fazendo o que é certo, o que é reto aos olhos dele. Aleluia, glória a Deus, para que naquele grande dia, igreja do Senhor, todos nós, meus irmãos, podemos nos encontrar lá no céu, aleluia, glória a Deus, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Então, minha igreja do Senhor, foi só até aqui que o nosso Deus me conduziu para estar trazendo essa mensagem, aleluia, glória a Deus, não é verdade? Essa reflexão, né? Para que nós vamos um pouco refletir no dia de hoje, né? Que as lutas vêm, a luta vem, mas também passa. Porque teve o tempo, né, da perseguição na vida de Jesus bebê, de Maria, de José. Mas também teve o tempo que tudo isso acabou, que Deus tirou Herodes. Ele foi morto, eles puderam viver um pouco mais em paz.
poder de estar fugindo, parar de estar fugindo, aleluia, glória a Deus. E a promessa de Deus se cumpriu, aleluia, glória a Deus. Jesus nasceu, o Salvador do mundo, aleluia, glória a Deus. Ele nasceu e ele vive, aleluia, glória a Deus. Ele vive, ele está lá no céu, igreja. Ele foi para o céu preparar lugar para mim, para a igreja, para que naquele grande dia nosso lugar está lá, a igreja do Senhor, guardado, mas requer de cada um de nós aqui na terra. Aleluia, glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vem nos falar na igreja do Senhor que Jesus, ele subiu, ele está no céu, mas que ele enviou o Espírito Consolador, o Espírito Santo de Deus, que está aqui, ó, conosco, o Espírito Santo, o tempo todo nos ajudando, nos consolando nas lutas, nas dificuldades, nas provações do dia a dia. Nós temos o Consolador, a igreja do Senhor, que está conosco. Aleluia, glória a Deus, nos consolando. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei o que meus irmãos têm passado, aleluia, glória a Deus, mas a Bíblia fala, igreja do Senhor, que o choro pode durar uma noite inteira, aleluia, glória a Deus, mas que a alegria venha ao amanhecer, aleluia, glória a Deus. Eu não sei o que a igreja tem passado, quais são as lutas, provações, mas eu quero dizer para a igreja do Senhor que o Espírito Santo de Deus está com meus irmãos e que meu irmão não venha temer. Não temas, aleluia, glória a Deus, porque nessa peleja não tereis que pelejar. Aleluia, glória a Deus, porque o Rei dos Reis, aleluia, glória a Deus, o Senhor dos Exércitos, já entrou nessa peleja, aleluia, glória a Deus. E ele já está pelejando pela igreja dele, porque a vitória é do povo de Deus, a vitória é do povo de Deus, aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus nos fala, né, que contra o povo de Israel não há encantamento, não há palavra de maldição, não há palavra de derrota, aleluia, glória a Deus, porque ninguém pode amaldiçoar quem Deus já abençoou. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, foi só até aqui a mensagem do nosso Deus, que assim o nosso Deus me conduziu. Aleluia, glória a Deus. Eu vou estar orando, meus irmãos, para estar encerrando. Aleluia, glória a Deus. Eu peço a cada um dos meus irmãos que venha juntar a tua fé com a minha. Venha orar, igreja do Senhor, junto comigo. Aleluia, glória a Deus. Porque juntos somos mais fortes. Vamos nos unir em oração. Aleluia, glória a Deus. Peço a cada um dos meus irmãos que feche os olhos. Aleluia, glória a Deus. Venha ficar somente ligado no trono do céu. Vamos somente se ligar no nosso Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E vamos estar orando. Amém, igreja do Senhor. Vamos orar para estar encerrando. Amém, glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, primeiramente, meu Pai, eu quero te agradecer, meu Pai, por ter até aqui, meu Pai, o Senhor ter me ajudado, o Senhor ter, meu Pai, me conduzido, meu Pai. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo de Deus. Pai, eu te entrego, meu Pai, cada irmão, cada irmã, meu Pai, que escutou, meu Pai, esse vídeo, meu Pai, que assistiu. Pai, eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, vai visitando todos eles nesta hora, Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés. Pai, vai renovando as forças, a fé e a esperança, meu Pai. Pai, eu não sei qual é a perseguição, qual é a luta, meu Pai, que cada um deles tem enfrentado, meu Pai. Mas eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, da mesma maneira, meu Pai, que o Senhor conduziu José, que o Senhor conduziu Maria, que o Senhor falava com eles, meu Pai, até dentro do sonho, meu Pai. O Senhor enviava os teus anjos para falar com ele, dando uma direção, meu Pai. Fala com os teus filhos, meu Pai, nesta hora, Pai. Pai, dá uma direção a cada um deles, meu Pai. Ajuda eles, meu Pai, na necessidade que eles estão precisando, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus.
Pai, vai entrando dentro de cada casa, meu Pai, dentro de cada lar, meu Pai, com obra de libertação e salvação. Pai, porque só o Senhor sabe como o seu povo se encontra, meu Pai. Qual é a área, meu Pai, que o teu povo está precisando, meu Pai. Então eu entrego ele nas tuas mãos, meu Pai. Que venha ser feita a tua vontade, o teu querer, meu Pai. Na vida do teu povo, meu Pai. Na vida dos teus servos, meu Pai. Pai, também entrego os filhos dos meus irmãos em tuas mãos. Pai, vai visitando cada criança nesta hora, Pai. Cada jovem, cada adolescente. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te peço. Pai, vai repreendendo, Pai, a fúria de Satanás na vida dos nossos filhos, meu Pai. Vai jogando por terra, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, vai repreendendo, Pai, toda seta maligna, todo dado inflamado, Pai, na vida dos nossos filhos. Que venha cair por terra em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. E eu te peço, meu Pai, nos ajuda, meu Pai, a conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor, meu Pai. Nos ajuda a criar os nossos filhos no caminho do Senhor, meu Pai. Porque a tua palavra fala, meu Pai, que os filhos são a herança do Senhor, meu Pai. Então nos ajuda, Pai, a estar conduzindo a tua herança, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, meu Pai, no nome de Jesus. Meu Deus, vai abençoando, meu Pai, os meus irmãos, todos inscritos deste canal, meu Pai, abençoa cada um deles, meu Pai. Dá o livramento, a provisão, em nome de Jesus, Pai. Eu entrego todos eles nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia, igreja do Senhor. Então, meus irmãos, foi só até aqui. E até o próximo vídeo. Que assim o nosso Deus vai estar me conduzindo. Amém, igreja? Fiquem todos com a santa e a poderosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, igreja? Paz do Senhor.